Então vamos para a palavra de hoje, também. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Todos acharam? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então guarde esta frase, olha. Paulo fala, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Esse Evangelho é segundo o poder de Deus. Então é o Evangelho segundo o poder de Deus. Depois ele diz, preste atenção no versículo 9. Que nos salvou. O que ele fez? Fale assim, nos salvou. Não é que vai nos salvar, mas ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o quê? Então, através do Evangelho, ele traz luz, a vida e a imortalidade, que é segundo o Evangelho, que é o poder de Deus. Mas quem faz isso? Cristo Jesus, o nosso Salvador. Agora vai para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1 também, é só voltar um pouquinho. E nós vamos ler versículos 12 em diante. Diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Preste atenção. Que Cristo Jesus veio ao mundo. Para que Cristo Jesus veio ao mundo? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por esta razão, por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra, glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, queria falar um pouquinho de algo que eu tenho falado muito para vocês, que é a respeito da salvação. Nós vemos várias vezes, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo fala, Cristo Jesus, o nosso Salvador, ou o Salvador Jesus Cristo. Ele afirma nessa segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, ele fala que nos salvou, afirma uma coisa já concluída, já realizada. Então, eu queria falar justamente isso, sobre ser salvo. O que é ser salvo? O que é uma pessoa salva, né? Nós vamos trabalhar em cima da palavra de Deus. Então, se você for lá no Aurélio, procurar essa palavra ser salvo ou salvação, você vai encontrar isso. Olha, você precisa ter uma mente bem clara a respeito disso. Então você vai encontrar o que é a palavra salvar.
Tirar alguém da ruína, do perigo, é tirar alguém que vem de fora, que não está na mesma situação, e tira a pessoa da ruína ou do perigo, tira ela daquela situação. Que mais? É livrar a pessoa de uma perda total. Não é livrar a pessoa de uma perda total. Que mais? É tirar alguém da destruição. Então, a pessoa está sendo destruída, vem alguém de fora e tira a pessoa da destruição. Tira ela de lá. Que mais? Livrar a pessoa da morte. Que mais? Livrar a pessoa da condenação eterna. Então, se eu digo que sou uma pessoa salva, eu estou afirmando que isso já aconteceu na minha vida. Essas coisas já se cumpriram na minha vida. Por quê? Porque eu digo que sou uma pessoa salva. Salvação não é eu só um dia morrer e entrar na eternidade. Pronto, eu fui salvo. Não, a salvação começa nessa vida agora. Ela engloba a minha vida aqui agora. E por fim, eu vou entrar na segunda etapa da salvação. Qual é a segunda etapa da salvação? É quando eu morrer, deixar esse corpo e entrar na glória. Então a salvação é uma coisa que acontece aqui, ela começa aqui e agora. Então se eu digo que sou salvo, então estou afirmando que eu fui liberto da destruição. Estou afirmando que fui liberto do cativeiro, da perda total. Liberto da condenação eterna, agora, começa aqui. E por fim, eu vou herdar a vida eterna, eu vou entrar na vida eterna, mas eu já sou salvo agora. Está entendendo isso ou não? Não é? Agora, o que é o Salvador? É alguém que cumpre, que executa a salvação. A pessoa está debaixo de um cativeiro, de uma destruição. Então o que é o Salvador? Ele vem de fora. Ele não está na mesma situação que a pessoa, mas ele vem e arranca, salva, liberta a pessoa daquela situação. O que é o Salvador? A pessoa está aprisionada. Ele não está na mesma condição que ela, ele vem de fora. Então ele vem e tira a pessoa da prisão. O que é um Salvador? A pessoa está na mão do diabo. Está na mão escravizada pelo diabo. Aí o que o Salvador faz? O Salvador vem e liberta a pessoa da mão do diabo. Ele é um Salvador. Ele não está na mesma condição que o que está escravizado. Mas ele vem de fora e ele tem poder para libertar a pessoa daquela situação. Então se eu digo que sou uma pessoa salva e sou, eu vou gostar de andar aí, hein? Não pode ter essa... Eu vou chegar aí no seu cabelo assim, hein? Tá bom? Então se eu digo que sou salvo, essas coisas se cumpriram na minha vida. E se eu digo que eu tenho um Salvador, é alguém que veio de fora e fez alguma coisa por mim. Está bem definido isso na tua mente. Por quê? Porque a maior parte do povo de Deus ainda se vê escravizado. Ainda se vê na mão do diabo o tempo todo. Eles andam em busca de uma libertação que não tem fim. Eles falam assim, não, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo mas não acredita no poder da salvação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é grande, Deus é poderoso, mas sai demônio de mim, não é? Então, como pode alguém que é salvo fazer isso em si mesmo? Porque não tem nenhuma noção do que é ser salvo, do que é ter um Salvador. Então vamos ler só algumas coisinhas em 2 de Pedro, onde Pedro aponta Jesus como o Salvador, aquele que salva, que liberta, que fez alguma coisa por nós. Então vamos lá, 2 de Pedro, capítulo de número 1, né? Vamos ver como Pedro falava de Salvador. 2 de Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler logo o versículo 1. Todos já acharam? Então diz assim, preste atenção. É o prefácio da sua carta. Ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então ele fala que nós obtivemos uma fé. Uma fé se manifestou em nós, né? Uma fé preciosa. E ele diz,
na justiça de nosso Deus e Salvador. Ele apresenta Jesus Cristo como Deus e Salvador Jesus Cristo. Então o que é o Salvador? Aquele que nos tirou, que nos arrancou do cativeiro, nos arrancou da escravidão. Já se cumpriu em nós, ele já agiu na nossa vida. No primeiro dia que eu criei nele, recebi como único e suficiente Salvador, fui salvo, ele me arrancou do cativeiro. Me arrancou da escravidão, da perda total. Por fim eu vou entrar na vida eterna. Mas eu já sou salvo agora. Então quem é o Salvador? Jesus Cristo, é Ele que cumpre isso em mim. É Ele que cumpre essa libertação em mim. Entenda isso, meu irmão. Você pode tentar fazer tanta coisa para se libertar. Mas muitas das coisas que você faz não passa de uma ação humana, religiosa. Alguém que pode libertar outro tem que estar acima de você. Alguém para te libertar tem que estar acima de você e não ser preso como você. Então, Cristo está acima de nós. E Ele que cumpre essa ação de libertação na nossa vida. Por quê? Porque Ele é o Salvador, aquele que salva, que liberta da escravidão. Então vamos ler mais um texto. Aí mesmo em 2 de Pedro, vamos para o versículo 10 e 11. Desse mesmo capítulo. Capítulo 1, né? Nós lemos o versículo de número 1. E vamos ler o versículo 10 e 11. Diz assim: por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim jamais tropeçareis, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala que o Senhor é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o nosso Salvador poderoso já cumpriu isso na nossa vida. Quando eu me tornei filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, Ele me arrancou da escravidão, da perda total, da destruição, do apodrecimento, da condenação eterna. Ele já cumpriu a salvação dele na minha vida. Por isso que ele fala que o Evangelho é segundo o poder de Deus. Agora o poder de Deus se manifesta em Jesus Cristo, quando Jesus Cristo me salva e me liberta e me torna uma pessoa salva. Então ele é o quê? O meu Salvador poderoso, o único que pode realmente cumprir, executar a salvação na minha vida. Então, meu irmão querido, você pode estar assim na sua mente, cheia de conflito. Mas se você entender que você já é um salvo, você tem fé nisso. Você entender que você já é um salvo, você precisa enxergar a nova aliança. Por quê? Porque se você é um salvo, Ele te arrancou do cativeiro. Você já foi arrancado da mão do diabo. Já foi arrancado do poder da destruição. Já foi arrancado das trevas. A salvação se cumpriu em você. O Salvador poderoso que está acima de você fez isso na sua vida. Agora eu tenho que viver como um salvo, andar como um salvo. Como alguém liberto, alguém livre, alguém que entende o Evangelho. Alguém que vai gozar de uma plenitude de liberdade em Deus. Alguém que sabe que o diabo não tem poder sobre a vida dele porque ele foi liberto da mão do diabo. Alguém que sabe que nós estamos guardados pelo poder de Deus, na mão de Deus. E nada nos atingirá porque Deus é o nosso Pai que nos guarda. Andar nesse clima, nessa plenitude de vida de um salvo. O pessoal fala que é salvo, mas ainda assim, meu Deus, tem demônio na minha casa, tem demônio aqui, tem demônio ali. Ai meu Deus, eu sou salvo, mas ai meu Deus, eu estou com medo disso, medo daquilo, acho que eu vou cair, acho que eu não vou. Não tem certeza de salvação nenhuma, não sabe o que é ser salvo. A pessoa fala assim, é salvo? Não, eu sou salvo, mas olha o demônio, hein? Não tem certeza de salvação. Você tem certeza que você é salvo ou não? Tem certeza mesmo? Por que você está com esse monte de medo aí, de insegurança? Tem certeza que é salvo? Então, o verdadeiro salvo anda em liberdade, porque eles já são. Ele tinha que fazer uma campanha de crer no que está escrito na palavra de Deus, no Novo Testamento. Fazer uma campanha de 7 dias. Eu vou ler Colossenses 1:13, 7 dias na minha vida inteiro. Porque lá mostra que nós somos libertos do império das trevas. Sim ou não? Então nós temos um Salvador poderoso. Vamos ler mais um texto aqui. Aqui mesmo na 2 de Pedro. Pedro falou muito do Salvador.
Vamos ler aqui capítulo 2, versículo 20. Só vai virando as páginas, né? Capítulo 2, versículo 20. Ele fala assim, portanto, se depois... Não, vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler um pouquinho antes. Ele diz assim, ele está falando sobre aquelas pessoas que se desviaram, que não eram salvas, mas só o versículo 19 mesmo. Diz assim, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo, o que eu falei para ler? O 20, né? Fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento de Jesus Cristo, olha lá, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Como ele que apresenta Jesus Cristo no versículo 20? Ele apresenta Senhor e Salvador Jesus. Capítulo 3, versículo 2. Corre lá. Para que vos recordeis das palavras anteriormente ditas pelos santos profetas, bem como pelo mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Olha como Pedro fala do Senhor e Salvador. Capítulo 3, versículo 18, ele diz, versículo 14 até o 18, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, as quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo apresenta Cristo como o Salvador, aquele que cumpriu a salvação na nossa vida. Então, a partir do momento que eu passo a ser dele, meus irmãos, você vai me cansar de ouvir isso, vai enjoar. A partir do momento que eu passo a ser dele, a salvação se cumpriu na minha vida. O Salvador agiu, me libertou da destruição, do cativeiro, da morte, da condenação eterna. Eu passei a fazer parte dele para sempre. Para sempre. Fui comprado com o sangue dele e passei a fazer parte dele para sempre. Agora você poderia dizer, mas pastor, eu não tenho nenhum mérito nessa salvação. Não tem nada que eu faça que contribui, que coopere para essa salvação. Não. A salvação não é conquistada por mérito. A salvação não é conquistada por esforço, nem por jejum, nem por muita oração. A salvação é dada gratuitamente para aquele que creu em Jesus Cristo. Então vamos lá, Efésios capítulo 2, né? Nós vamos fazer aqui a leitura desde o versículo de número 5. Versículo 4, Efésios 2, 4. Muita gente ainda não sabe o que é ser salvo. Então, Efésios 2, 4, o que diz? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, repare bem, como é que nós estávamos? Mortos. Mortos como? Olha lá, nos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora presta atenção.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora olha esta frase, meus irmãos. Você pensa que por muito gritar você é liberto? Você acostumou a fazer isso, eu também acostumei. Você pensa que por muito jejuar você é liberto? Você acostumou a fazer isso. Eu fiz várias vezes 40 dias de jejum, porque me falaram isso aí. Você pensa que eu vou me matar, ficar uma noite inteira no monte, no meio do barro, chovendo, pagando um preço? Você pensa que o excesso disso é isso que vai te libertar? Que vai te salvar? Eu pensei isso durante 20 anos. Mas olha lá. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora olha lá. Isto não vem de vós. Não é você que produz, não é o teu esforço, não é o preço que você paga, não é o seu sacrifício. Isso não vem de vós. Eu não consigo produzir nenhum homem, por mais religioso que seja, não é? Por mais regras que cumpra, por mais ofertante que seja, por mais jejum que faça, pode se matar de fazer um montão de coisas. Ele não consegue fazer nada para ele ser salvo por si mesmo. Nenhuma obra praticada por um homem o salva. Isso não vem de vós, eu não consigo produzir esta verdadeira salvação. Você entende que isso não vem de você? De onde vem então? Olha lá o que ele fala. Isto não vem de vós, é o que? Um dom de Deus. Então o que é um dom de Deus? É uma dádiva, é um presente que Deus dá. É uma ação do Espírito Santo no coração da pessoa, que leva ela a um convencimento do pecado. E aí ela crê, aceita, recebe Jesus Cristo. Ela pensa que é um pouquinho ela. Mas até aquele estado de convencimento, até aquele arrependimento foi uma coisa produzida por Deus. Você pensa que aquele dia que você encontrou Jesus é que você era um pouquinho bonzinho? Que você chorou um pouquinho, que você era um pouquinho melhor? Aí você aceitou, começou a 1000 por hora, já querer pregar e converter o mundo. Você pensa que foi você que produziu isso? Não vem de vós, é uma ação de Deus, que Deus convence lá dentro. E quando a pessoa vai... Às vezes esse convencimento não é coisa de um dia. O Espírito Santo passa anos trabalhando na vida de uma pessoa. Passa anos trabalhando na mente dela, amadurecendo, até que lá na frente, um dia, ela vai cair em si. E ela vai ser convencida por inteiro e vai ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Não, o convencimento não é uma coisa, a pessoa entrou na igreja e aconteceu tudo. Deus até pode fazer assim. Mas muitas vezes a gente estava com aquela vida errada. Vivendo errado, lá dentro de nós tinha um peso, uma coisa que apertava. Você continua há anos naquela direção. Mas aquilo foi apertando, desconfortando, apertando, desconfortando. Até que um dia, no momento, aconteceu. Você foi convencido por inteiro pelo Espírito Santo. Isso não foi você que produziu, foi o Espírito que trabalhou na tua vida há anos para chegar naquele momento de colher o fruto maduro na tua vida. Não vem de vós, não vem de vós. Coitado daqueles que pensam que pelo seu desespero ele vai se libertar. No começo a gente pensa que é assim, você pode estar me ouvindo aí, não entender, está rejeitando isso que eu estou te dizendo. Coitado daquele que pensa que para ser liberto do império das trevas, é ele que vai. Não, é só Deus que te liberta, ninguém mais vai te libertar. Coitado do pregador que acha, aquele que vai libertar todo mundo, que se acha o bom. Que a minha oração é forte, minha oração funciona, porque eu liberto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele vai enganar muita gente. Vai fazer um ritual na cabeça de todo mundo. Mas se o Espírito Santo não convencer essas pessoas, nunca vai acontecer nada. Talvez você está aqui comigo desde o começo da igreja e não foi convencido ainda, e não nasceu de novo. Porque ainda pratica as mesmas coisas, só se tornou um religioso. Mudou alguma coisinha, mas ainda está com aquele velho coração, não foi convencido pelo Espírito Santo, depois de ter ouvido tanta coisa. Não fica brabo comigo não. Não vem de vós. Não vem de vós. É um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus. Não vem de vocês.
Eu não consigo produzir essa libertação. Eu não consigo produzir esse livramento. Eu não consigo sair do cativeiro por mim mesmo. Não vem de vós. Eu não consigo, por esforço, sair da condenação eterna. Não vem de vós. É o quê? O que é um dom? É uma dádiva, é um presente dado gratuitamente. Então a coisa mais linda, durante muito tempo eu valorizava isso. O quanto gritava, o quanto se entortava, quantas línguas falava. Tudo isso era o auge. Depois eu descobri que não era assim, que a coisa mais importante no coração de uma pessoa é quando ela é convencida pelo Espírito Santo. E ela é salva, se arrepende, nasce de novo de verdade. Quando você entende que o que vale mais para Deus é uma pessoa salva do que o mundo inteiro. Quando você entende que uma pessoa salva vale mais do que qualquer riqueza dessa vida aos olhos de Deus. Então você vai entender que uma pessoa convencida e salva é a coisa que mais agrada a Deus. O que a Bíblia diz? Há júbilo nos céus diante de Deus quando? Quando uma pessoa é curada? Não. Quando uma pessoa fica próspera? Não. Quando ela conquista uma vitória? Não. Mas o que a palavra diz? Há júbilos diante dos anjos de Deus nos céus. Quando é que os anjos de Deus nos céus jubilam-se, né? Imagina o estádio de futebol, 120 mil pessoas, o time lá faz um gol e a torcida dele. O que eles fazem? Gol, né? Agora tem muito mais do que 120 mil anjos no céu. Agora, quando é que eles estrondam em júbilo? A Bíblia diz, quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa é convencida, quando uma pessoa salva, ela move os céus, e os céus, os anjos de Deus, jubilam lá nos céus, ela move os céus. Então, uma pessoa vale mais que o mundo inteiro para Deus. É por isso que desde quando eu me converti, eu sempre dirigi louvor e o cumprimento da igreja era isso. A sua vida vale mais que o mundo inteiro até aqui. Então não vem de... Olha, meu irmão, se você crer nisso, às vezes você está assim, Senhor, me liberta disso. Me liberta, eu vou pagar o preço. Mas pensa assim, o Senhor já não me salvou, já me salvou. Então eu preciso enxergar essa libertação. Eu não preciso pedir coisas que já se cumpriram na cruz do Calvário. A libertação maior que nós precisamos, sabe qual é? Da ignorância da palavra de Deus. Essa é a libertação maior. Muitas vezes eu vejo a pessoa, Senhor, me liberta. Por que isso? Por que aquilo? Eu falo, meu Deus, ela não entende o que é ser salva ainda. Ela está num desespero, talvez vai durar anos. Esse pedido diante dela, não entendeu o que é ser salva ainda. Então o que é ser salvo? Alguém que foi tirado da ruína e do perigo, já foi liberto da perda total, tirado da destruição, tirado da morte, né? Do cativeiro, liberto da condenação eterna. E como é que eu consigo isso? Vou ler de novo, olha lá. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Está bem claro isso? É um dom de Deus. Olha o versículo seguinte. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, nenhuma obra que o homem pode fazer torna ele uma pessoa salva diante de Deus, liberta do perigo, liberta da perda total, da destruição, da morte, do cativeiro, e liberta da condenação eterna. Não há nada. Hoje em dia nós vemos o pessoal da mídia dizendo, faça isso, faça aquilo, você tem que fazer. E distribui aquele monte de coisa orada, é fronha, é água, é arca que vai ser distribuída, porque isso vai mudar a tua vida, isso vai acontecer. Mas eles não mostram o que Jesus Cristo fez na cruz. Então, nós vemos uma igreja hoje atarefadíssima em fazer coisas para atingir uma tal de libertação. Geralmente o líder fala, não, Deus me revelou. Mas meu irmão, não vem de vós. É um dom de Deus. Olha só, isso é fé, meu irmão. Você está vendo alguma coisa? Não. Está sentindo? Não. Mas está crendo? Não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras.
Não vem de obras, não vem de quanto eu jejuo, não vem de quanto oferta eu dou, não vem de quanto eu subo no monte, quanto eu desço do monte, quanto eu pago o preço, quanto eu me desespero. Não vem de vós, é o quê? Um dom, uma dádiva de Deus. Não vem, não de obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque a salvação é uma coisa que está na mão de Deus, é uma ação de Deus e ninguém pode fazer isso senão Deus. Então a coisa mais importante de uma vida era ter encontro de fato com o Senhor Jesus Cristo, ser convencida pelo Espírito Santo e ser salva realmente, para que tudo isso seja real na vida dele. Então vamos um pouquinho para frente. Vamos lá. Agora, eu sou salvo. Deus chega para mim e fala assim, ó, você é salvo, agora se virem. E te ameaça, se você não andar na linha, vou riscar seu nome do livro da vida, né? Vou fazer uma pergunta para você. Se você gera um filho, esse filho nasce. Quando ele nasceu, você pega ele lá na maternidade, vem para casa e você fala assim para ele, se vira. Você fala? Porque você sabe que ele não tem condições por si mesmo de sobrevivência. Tem ou não tem? Não tem, ele depende de tudo. Ele depende de você trocar a fralda, dar o alimento para ele, aquecê-lo, cuidar, trocar. Ele não tem condições sozinho de manter a vida dele, ele tem uma dependência dos pais. E Deus é a mesma coisa, você nasceu de novo, ele fala assim para você, se vira. Não, a partir do momento que você nasceu de novo, fez parte do reino de Deus, se tornou um filho. Agora Deus vem com maior cuidado para cima de você. Se aproxima de você, pega você nas mãos dele. Ele sabe que você sozinho não chega a lugar nenhum. Então Deus vai te cercar, ele vai te guardar, ele vai te proteger, ele vai te pôr numa posição elevadíssima de filho. Ele vai te guardar com o poder dele. E quem é o diabo para tocar num filho de Deus? Quem é o diabo para tocar num filho de Deus? Não é nada, meus irmãos. Deus está muito acima do diabo, Deus está muito acima dos demônios, Deus está muito acima da macumba, do feitiço, porque eu vejo o crente com medo dessas coisas. Mas quem é o diabo para tocar num filho legítimo de Deus? Quem é ele? Você vai participar de sessão de descarrego, você é salvo e vai participar de sessão de descarrego, você é cego então. Como é que pode um final de culto um monte de crente fazendo assim na cabeça dele? Porque não sabe o que é ser salvo. Você é salvo? Está guardado pelo poder de Deus. Então vamos ler isso. Onde está isso na palavra de Deus? Vamos lá. Vamos lá, 1 de Pedro. Abra aí, 1 de Pedro. Viva como um salvo, tranquilo, seguro. 1 de Pedro. Nós vamos ler ali, versículo de número... Eu falei 1 de Pedro, versículo de... capítulo 1. Então preste atenção nisso, desde o versículo 3. Olha. Isso aqui está escrito e é verdade. Olha o que ele diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, o que ele fez? Olha lá, nos regenerou. Isso aqui é o novo nascimento, é a regeneração. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha lá, nos regenerou, olha lá, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada onde? Nos céus para vós outros. Então você foi regenerado, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, que não é uma herança terrena, mas é uma herança reservada nos céus. Então tem coisas futuras, gloriosas, te aguardando na eternidade, que você nem imagine que elas existam. Continuando, versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada onde? Nos céus para vós outros. Agora olha lá, dependendo da tradução está virtude, a minha está poder. Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então, você, olha, lê de novo esse versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então existe um poder de Deus, se você é filho, meu irmão.
Então tem um poder de Deus que te guarda. Você é guardado pelo poder de Deus. Acredita nisso ou não? É como se você estivesse dentro de um cofre bem forte, trancado, e só Deus sabe o segredo para abrir aquilo. Você é guardado. Se você sair daqui hoje acreditando nisso, a tua vida começa a mudar. Sou guardado pelo poder de Deus. Estou no trânsito, sou guardado pelo poder de Deus. Estou num conflito, sou guardado pelo poder de Deus. Estou na fila do mercado irritado, sou guardado pelo poder de Deus. Estou no meio da cidade, sou guardado pelo poder de Deus. Estou no avião, sou guardado pelo poder de Deus. Se cair, estou guardado. Direto para a glória. Acabou o problema, né? Aí eu vou cantar, vencendo, vem Jesus. Guardado pelo poder de Deus. Você consegue enxergar que você é guardado pelo poder de Deus? Pastor, furou o pneu, o demônio. Não, não é não, é o prego mesmo, queridos. A geladeira parou, mas você tem ela 30 anos, não é espírito que está trancando lá porque você não deu a oferta. Ela tem 30 anos, compra uma novinha frost free, aí não tem que descongelar. Vocês estão entendendo isso ou não? Aí, pastor, eu estava lá no mercado, veio aquela irmãzinha com o carrinho, fez um risquinho no carro, fiquei assim, foi o diabo. Não, não foi o diabo, foi a vovozinha mesmo, coitadinha, você devia ter ajudado. Você viu que ela ia arriscar, porque falou, olha, espera um pouquinho, eu ajudo. Não, teve coração duro. Vocês estão entendendo? Você é guardado pelo poder de Deus, onde quer que você esteja. Acredita ou não? Deus te guarda, você é filho, é guardado pelo poder de Deus. É guardado pelo poder de Deus. Agora, quem não acredita nisso, vai viver um crente supersticioso, ele vê mais demônio do que Deus na vida dele. Continuando, Colossenses 3, vamos lá. Vocês já cansaram, né, de ouvir essa, vão ouvir bastante ainda. Colossenses 3, olha, presta atenção nisso, para ver se isso é verdade. Por isso que nós temos que entender a nova aliança. Nós somos o povo da nova aliança, do Novo Testamento. Se eu ficar muito no Velho Testamento, só vou ver o povo de Israel em guerra o tempo todo, só vou falar de guerra e batalha, e não consigo entrar na terra prometida, que é o Novo Testamento. Então, Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está onde? Onde está a tua vida? O que está escrito? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Onde está a tua vida? Está oculta com Cristo em Deus, oculta com Cristo em Deus. A tua vida, meu irmão, entenda isso comigo. A tua vida está oculta com Cristo em Deus. Deus não te salvou e falou, se vira aí não. Luta muito, hein? Porque se você falhar, vai para o inferno. Se você falhar, olha o rei, olha o cajado. Não. A tua vida está oculta em Cristo, juntamente com Cristo. Aonde? Em Deus. Tua vida está guardada na mão de Deus. Acredita ou não? Acredita isso? Vamos ver outro. Vamos logo para aquele Romanos 8, né? Tem muitos versículos, eu vou deixar os de João, vocês querem ler o de João também? Não, vamos para Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8 até daquele 31 em diante. Vamos lá. Só para a gente terminar, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quais coisas que ele está se referindo? Geralmente a gente só fala essa parte do versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E morre aí. Mas tem uma pergunta antes. O que eu vou dizer à vista destas coisas? Quais coisas? Se você for ler Romanos de 1 até 8, você vai ver sobre a justificação, a morte, a nossa libertação da lei. Você vai ver coisas gloriosas. É isso que Paulo tem em mente. Então quando Paulo diz, o que eu vou dizer à vista de tudo isso que Deus fez? Aí ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará como? Gratuitamente, graciosamente com o filho vai dar o quê? Todas as coisas. Algum preço vai ter? Não, graciosamente.
quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha lá, é Deus quem os justifica. Ninguém vai poder te acusar ou te condenar, porque você é justificado por Deus, não por homem. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será angústia, perseguição, fome, nudez, espada? Né? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas mudas para o maltadouro. Agora presta atenção, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Mas esse mais que vencedor não é uma coisa que eu produzir, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus Cristo. Porque estou bem certo, ó, presta atenção, porque estou bem certo de que nem a morte, ó, nem a morte tem poder para nos separar dele, olha lá. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem demônio, nem nada, nenhuma autoridade espiritual, olha lá, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá fazer alguma coisa, não, poderá nos separar do amor de Deus que está onde? Que está em Cristo Jesus. Então nenhuma, nem altura, nem profundidade, nem principados. Quando ele se refere a esses principados aqui, é do mal. Nem poderes, não tem nenhuma interferência, nenhum poder que possa entrar e te separar do amor de Deus, te separar de Deus. Nada, absolutamente nada. Agora você crê nisso? Você crê nisso? O que um demônio vai fazer para quem é salvo? Nada. O que um demônio, uma macumba vai fazer contra um crente de verdade? Quando eu falo isso, é uma coisa pessoal de cada um. A esposa não pode crer para o marido, e nem o marido crer para a esposa. Os pais não podem crer para os filhos, e nem os filhos crer para o pai. Cada um vai ter a sua própria fé. Essa fé aqui que eu estou te pregando é uma coisa individual de cada um. Não se divide isso na família. Está bem claro isso? Então, o que é que o mal vai fazer para aquele que sabe que é salvo? Nada, meus irmãos, não tem poder nenhum. Você acredita nisso? Então, se você é um salvo, esse Salvador poderoso já cumpriu isso na sua vida. O que é ser salvo? Ah, pastor, um dia eu vou morrer e eu vou entrar no céu, sou salvo, mas nessa vida aqui o diabo vai me pegar, toda hora ele está dentro de casa, ele vai acabar comigo, eu tenho que lutar com ele o tempo todo, pastor. É uma guerra. Ser crente é terrível. Não, não é terrível não, porque você enxerga assim. Tudo é difícil, tudo é uma batalha. Eu vou ouvir aqueles pregadores assim, ó. Você está em guerra, irmão. Olha a guerra, olha a luta, olha... Ai, cuidado, ai, cuidado. Você vai sair, tem um demônio na porta, cuidado. Aí você vai viver o inferno. Ser crente é ser uma penalidade, uma coisa terrível, né? Mas quando você sabe o que é salvo, que nada te separa do amor dele, o que vai acontecer? Você vai andar em liberdade, em alegria, em segurança, confortável, uma fé poderosa, entende? Confiante de que Deus está com você, aconteça o que acontecer. Nem a gente pode até cantar aquele versículo, e quando enfim chegar a hora, né, em que a morte enfrentarei. E mesmo assim nós vamos ter vitória, porque ele venceu a morte. A morte é o inimigo mais terrível do homem. Mas se você é um salvo, você não vai temer a morte. Por quê? Você só vai entrar na vida, meu irmão. Nem a morte tem domínio sobre você, porque você vai deixar o corpo, mas morrer, você já passou da morte para a vida, porque você é um salvo. Você acredita nisso? Então, meu irmão, Cristo é o teu Salvador vivo. Olha, você tem que... Veja bem, não adianta você ouvir tudo isso e voltar para casa com a cabeça assim, ó. Você tem que crer. A fé acende a palavra no teu coração. A fé torna a Bíblia real para você. Torna a coisa viva dentro de você. A palavra é vida para o teu espírito. Então se você crê que é um salvo, você tem que andar assim todo dia. Com muita dor de cabeça ou com pouca dor de cabeça. Com a barriga mais cheia ou com a barriga mais vazia. Você tem que andar em triunfo sobre toda e qualquer situação da sua vida. Por quê? Porque você é um
É um salvo. Diga assim, eu sou um salvo. Fala assim, glória a Deus. Eu vou terminar aqui. A minha esposa vai trazer um louvor, né? E depois nós vamos fazer o encerramento do culto. Hoje é um culto diferente, né? Um pouquinho diferente. Então, esposa, por favor. Pega esse microfone. Glória a Deus, a paz do Senhor. Que bênção, né? Estamos reunidos aqui, um lugar lindo, tudo limpinho, muito trabalho. Mas o Senhor é fiel, né? E não nos deixa e não nos deixará. Glória a Deus. Antes de eu trazer esse louvor, o Fábio também quer falar alguma coisa, né, Fábio? Pode demorar muito não, né, pastor? Ah, pode sim. Tá. Vem, Fábio, rápido, rápido, rápido. Senão o pastor não deixa. Glória a Deus. Boa noite a todos. São poucas palavras, mas que são de grande importância na nossa igreja e para cada um de nós. Hoje falaremos da nossa nova casa cristã. Que nossas missões sejam alcançadas e abençoadas pelo Senhor. Agradecemos a todos que compartilharam de diversas maneiras para que a existência dessa igreja fosse possível, e desde o seu início até a sua realidade atual. Como sabeis, tudo é anotado nos arquivos divinos. Digamos assim, cada qual terá o seu esforço recompensado. Não vos importais com o humano julgamento, pois muito acima dele paira a justiça divina, infalível e perfeita. Por isso, faço válido o meu conselho, para que aprendam a olhar acima das falhas, acima do mal, e então verás o brilho do bem, polido e intocável em vossos corações. Quando virem esses bem, tantos serão os que compreenderão a palavra e a vida. E para todos em geral, o que tento explicar é que só na bondade, na amizade, na fraternidade, no amor, encontraremos paz. A igreja é uma comunhão dos salvos. Deve ser espaço para encontrarmos forças no Senhor, onde oramos em conjunto, em nome do Senhor. Mesmo que haja problemas e dificuldades nos relacionamentos causados pelo pecado, a igreja é um espaço para a cura, restauração de vidas. Ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Provérbios 24:16. Deus tem um novo tempo para você. Confie, busque, ore ao Senhor. Ele deseja ouvir a sua voz diante de todos esses desafios que você precisa enfrentar. Deus está disposto a mais uma vez deixar as marcas de sua fidelidade na nossa caminhada. Abra o seu coração, caso ele ainda não tenha morada em sua vida, e prove da alegria de pertencer a Deus fiel em todo o tempo. Não importa se o seu passado foi bom ou foi ruim. Deixe o passado no passado. Viva o presente e deixe que Deus cuide do seu futuro. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Obrigado a todos. Essa é uma grande homenagem que eu tenho a fazer à nossa nova sede. E quero também dizer que espero que ninguém venha buscar o Espírito Santo aqui dentro da nossa igreja, porque o Espírito Santo está em cada um de nós. Tá? Muito obrigado a todos e vamos continuar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Fábio sempre quer trazer uma palavra e glória a Deus, é uma bênção.